Você já teve aquela sensação de que algo invisível estava te puxando para um caminho específico? Como se, de repente, portas começassem a se abrir e outras, mesmo que você batesse com força, simplesmente se recusassem a ceder. Não, é coincidência. Às vezes, o que a gente chama de acaso é só Deus sussurrando que chegou a hora de mudar de rota. Sabe aqueles momentos em que tudo parece dar errado, mesmo quando você está se esforçando ao máximo? Respira fundo comigo agora. Não é castigo. Pode ser só o Pai te poupando de algo que você ainda não consegue ver. É estranho pensar que um não pode ser um presente, mas é aí que mora a sabedoria divina. Deus trabalha em camadas. Enquanto você vê um pedaço do quebra-cabeça, Ele já tem a imagem completa nas mãos. E quando Ele percebe que você está prestes a seguir um caminho que vai te ferir, Ele não vai apenas te observar em silêncio. Ele vai agir, só que nem sempre da forma que a gente espera. Talvez você ache que Ele está demorando. Talvez ache que foi esquecido. Mas e se tudo o que está acontecendo for justamente o contrário? E se os atrasos forem proteções? E se os encontros que não aconteceram forem livramentos? E se o coração partido for a realocação para um plano ainda maior? Muitas vezes, os sinais de que Deus está nos guiando não vêm com luzes piscando ou uma voz audível no meio da noite. Eles vêm de forma sutil, mas quando você está atento é impossível não notar. Lembra daquela ligação que você quase fez, mas algo dentro de você dizia, espera mais um pouco? Ou daquele caminho que você sempre pegava, mas justo naquele dia algo te fez mudar a direção. E só depois descobriu que houve um acidente ali. Isso não é só intuição. É cuidado, é direção. É a mão de Deus, discreta mas firme, conduzindo seus passos mesmo quando você se sente perdido. E eu sei, tem dias em que tudo parece um labirinto. Você olha para os lados e não vê saída. Mas até o labirinto tem um arquiteto. E Deus nunca constrói um caminho sem uma saída. A diferença é que Ele não te dá o mapa inteiro de uma vez. Ele te ensina a caminhar um passo por vez, confiando mais nele do que nos seus próprios olhos. Você pode estar vendo só confusão, mas Ele está vendo crescimento. Você pode estar sentindo dor, mas Ele está plantando propósito. Você pode estar se perguntando, por que isso agora? Mas Ele está dizendo, confia. Eu sei para onde estou te levando. Sinais de que Deus está te guiando nem sempre. Vem com paz imediata. Às vezes vem com desconforto, com perdas, com silêncio. Mas não se engane. Ele continua ali. Deus nunca te abandona no meio do caminho. Ele caminha com você até o fim, mesmo que você não perceba. E sabe um dos sinais mais claros de que Ele está guiando sua vida? É quando você tenta de tudo e ainda assim sente no fundo da alma que não é por ali. Quando as oportunidades vêm, mas não tem paz. Quando o mundo aplaude, mas o seu espírito silencia. Porque quando é Deus, a alma descansa, mesmo que o corpo esteja cansado. Porque quando é Deus, tudo se alinha no tempo certo, não no seu tempo, mas no tempo dele que é sempre perfeito. Agora para por um instante e observa ao seu redor. Pensa nos últimos dias, nas conversas que te impactaram, nos convites que chegaram do nada, nas portas que se fecharam sem explicação. Você acha mesmo que tudo isso é aleatório? Deus não trabalha com sorte. Ele trabalha com propósito. E se Ele tem movido as peças do seu tabuleiro, mesmo sem te explicar os motivos, é porque o que vem pela frente precisa de você inteiro, livre do que te prende, curado do que te feriu, preparado para o que Ele está prestes a te entregar. É por isso que às vezes Ele precisa te tirar da zona de conforto, porque o conforto te paralisa, mas o propósito te move. E quando Deus quer te guiar, Ele não vai apenas te chamar, Ele vai te posicionar, vai te alinhar, vai te moldar, nem sempre com abraços, às vezes com cortes, nem sempre com aplausos, às vezes com silêncio, mas sempre com amor. Um amor que te vê como ninguém mais vê. Você pode estar agora sentindo que está no meio do nada, mas para Deus, esse nada pode ser o lugar exato onde Ele quer te encontrar. Porque às vezes, Ele nos leva para o deserto, não para nos punir,
Mas para nos preparar, o deserto é o lugar onde as vozes do mundo se calam e a voz de Deus começa a ser ouvida. E enquanto seguimos essa trilha de sinais, é importante reconhecer que cada pequeno detalhe do seu dia pode ser uma mensagem disfarçada, uma lição, um convite, até mesmo um alerta. Você pode perceber que no meio de uma rotina aparentemente comum, Deus está desenhando um quadro de possibilidades que nenhuma lógica humana conseguiria prever. Olhe ao seu redor. O brilho suave do sol que desponta no horizonte, o canto inesperado de um pássaro, o calor do abraço de um amigo quando você menos espera. Tudo isso, quando prestado atenção, se transforma em signos que apontam para algo maior. Deus está ali, em cada detalhe, em cada silêncio e em cada tempestade emocional, sussurrando que nada é por acaso. Quando você se vê parado em um cruzamento, indeciso, sentindo que o peso do mundo repousa em seus ombros, respire fundo. Sinta o ar preenchendo cada parte do seu ser e permita-se ouvir o coração, pois é justamente nessa pausa que os sinais se tornam mais nítidos. Talvez naquele instante você perceba a presença de alguém que, com poucas palavras, desperta em você uma esperança renovada. Essa pode ser a voz de Deus, te chamando para seguir um novo rumo. Imagine por um momento que cada dificuldade que você enfrenta é como uma pedra colocada deliberadamente no seu caminho. Não para te atrapalhar, mas para te fortalecer. Cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada para desenvolver a sua fé e para aprender que, mesmo nas adversidades, há uma mão guiando seus passos. Nesses momentos desafiadores, permita que a gratidão supere o desespero. Reconheça as pequenas vitórias diárias, cada sorriso, cada gesto de bondade, cada nova chance de recomeçar, como sinais claros do cuidado divino. Você já parou para pensar que o silêncio muitas vezes fala mais alto do que 1000 palavras? É no silêncio da madrugada, quando o mundo adormece e a calma reina, que a alma pode se abrir e ouvir a verdade. Se nesses instantes você se depara com um sentimento inexplicável de paz, saiba que é Deus te dizendo para confiar no processo. Ele entende as angústias que você guarda e, com um carinho quase palpável, te envolve em consolo. E quando a tempestade parece não ter fim e as dores da vida insistem em bater à sua porta, procure enxergar a beleza escondida nas brechas desse sofrimento, pois é justamente no contraste entre a dor e o consolo que a verdadeira essência da fé se revela. Permita que cada lágrima seja um testemunho da sua coragem e um convite para deixar que Deus reescreva a sua história. Em meio a tantos sinais, é fundamental cultivar a atenção plena. A vida, com todas as suas incertezas, se torna mais leve quando você se permite pausar e refletir. Sente-se por alguns instantes em silêncio. Feche os olhos e permita que cada respiração te aproxime da verdade divina. Experimente estar presente no agora e sinta que, mesmo quando tudo parece caótico, há uma ordem maior guiando seus passos. Você já se deu conta de como, em alguns momentos, os encontros mais inesperados transformam o seu dia? Talvez aquele velho conhecido, que de repente aparece na sua frente, não esteja ali por mera coincidência. Talvez ele traga consigo uma mensagem, um conselho ou simplesmente a confirmação de que você não está sozinho. É como se o universo inteiro conspirasse para te mostrar que a ajuda e a direção divina estão sempre presentes, mesmo quando você não as procura ativamente. A cada passo dado, mesmo que trêmulo, você está escrevendo um capítulo da sua jornada. E por mais que essa trajetória seja repleta de incertezas, Deus tem uma certeza. Ele nunca te deixará sem o suporte necessário para superar qualquer desafio. É nele que você encontra a força para levantar depois de cada queda, o incentivo para continuar quando tudo parece perdido, e a certeza de que há uma luz guiando o seu caminho. Sinta agora o pulsar do seu próprio coração. Cada batida é um lembrete de que você está vivo e que há um propósito maior te chamando. Não é frustração ou desespero, mas uma leve sensação de que algo grandioso está se aproximando. Talvez seja a oportunidade de retribuir, de crescer ou simplesmente de se transformar. E esse sentimento
mesmo que sutil, é o eco do amor divino ressoando por dentro de você. Existe, inclusive, uma espécie de alquimia nos momentos de transição. Quando um ciclo se encerra, outro se inicia com uma energia renovada. Essa mudança repentina, que muitas vezes vem acompanhada de dúvidas e medos, é na verdade uma dança harmoniosa orquestrada por Deus. Ele te convida a deixar para trás o que já não serve, para liberar as amarras que te prendem àquilo que impede o seu crescimento. Dessa forma, você pode abrir espaço para um novo começo, repleto de possibilidades e esperança. Lembre-se de que os sinais podem se manifestar de maneiras surpreendentes. Não espere por grandes milagres. Os sinais estão nas pequenas coisas, que juntas formam um panorama de fé e transformação. Uma palavra amiga, um gesto inesperado, o tempo certo de uma oportunidade, ou até mesmo o momento exato de um silêncio profundo. Tudo isso compõe a sinfonia divina que embala a sua existência e te impulsiona adiante. E quando você se encontrar no meio dessa caminhada, sem saber o que fazer, saiba que a resposta está bem diante dos seus olhos. Deus não demanda perfeição, mas sim confiança sincera e abertura para receber o que Ele tem a oferecer. Com cada passo, Ele vai te revelando pistas, como se sussurrasse: confia, eu sei o que faço. Permita-se receber essa mensagem sem reservas. Deixe que a fé se transforme no seu guia e que a esperança seja a luz a iluminar os dias mais sombrios. Por vezes, o mundo pode tentar te convencer de que a sua luta é solitária, que o peso dos problemas é insuportável. Porém, é justamente nesse contraste entre o que você vê e o que sente que a presença de Deus se torna manifesta. Quando você se abrir para a possibilidade de que não está sozinho, de que cada obstáculo tem uma lição oculta, cada silêncio uma mensagem, cada lágrima um propósito, aí sim você passa a enxergar o real significado dos sinais. A caminhada da fé é uma jornada repleta de surpresas e aprendizados. Cada etapa é uma nova página que se desenrola diante de você, repleta de cores, sombras e nuances. Deus, com seu amor imensurável, te guia através dos caminhos tortuosos e te mostra que, mesmo na incerteza, há sempre uma trilha a seguir. Essa trilha pode não ser iluminada de forma evidente, mas a sua presença está estampada em cada detalhe, em cada respiração, em cada momento de vulnerabilidade. Permita que os sinais toquem o seu coração. Deixe que cada experiência, cada pessoa, cada acontecimento seja um lembrete de que você é parte de um plano maior. E mesmo quando os ventos parecem contrários, quando as dificuldades te parecem insuperáveis, mantenha a fé, pois é na adversidade que os caminhos se revelam. E muitas vezes, é nesse exato instante que o milagre acontece. Sinta a transformação que se inicia dentro de você ao reconhecer essas intervenções divinas. Cada história de superação, cada depoimento de recomeço, cada instante de pura gratidão por ter encontrado um sinal, é uma prova viva do amor de Deus. E essa verdade não se esconde em palavras vazias ou promessas genéricas, mas na intensidade dos momentos vividos, na autenticidade dos sentimentos e na certeza inabalável de que, mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma luz que se impõe. Respire fundo mais uma vez e deixe que essa mensagem se enraize em seu coração. A cada novo amanhecer, Deus te presenteia com a chance de recomeçar, com novas oportunidades de sentir e transformar. Permita que a gratidão seja o combustível para a sua caminhada, que a fé seja o alicerce para cada escolha e que o amor divino seja a força que te sustenta mesmo nos momentos mais desafiadores. Enquanto você segue esse caminho, lembre-se, os sinais de que Deus está te guiando não se escondem apenas nas grandes viradas da vida, mas estão presentes em cada pequena vitória, em cada gesto de carinho e em cada momento de reflexão. São como fragmentos de um mosaico que, quando unidos, revelam a imagem do plano maior e perfeito que Ele tem para você. Agora, feche os olhos por um instante e visualize cada um desses sinais como pequenas luzes que se acendem dentro de você. Sinta a vibração de cada uma delas e permita que elas o envolvam,
te lembrando de que, mesmo quando a jornada parecer solitária, o amor de Deus está sempre presente, te guiando, te protegendo, te inspirando. Não se trata apenas de acreditar, mas de viver essa verdade em cada momento, em cada respiração. A vida é um conjunto de momentos, e cada um deles, por mais insignificante que pareça, tem um papel crucial na história que você está escrevendo. Deus quer que você veja que cada passo dado, mesmo que em meio à dúvida, é um sinal claro de que Ele está te conduzindo para um destino repleto de amor, propósito e realizações. Enquanto sua jornada continua, permita que a fé seja renovada a cada novo sinal. Recolha as lições de cada situação, aprenda com os desafios e abrace as oportunidades com o coração aberto, pois, no final das contas, o que importa não é a velocidade com que você chega ao destino, mas a qualidade da caminhada e a intensidade dos momentos que te transformam. Continue, confiante, mesmo que o caminho pareça incerto. Deixe que cada novo amanhecer seja um lembrete de que a direção divina está sempre presente, guiando seus passos com uma sabedoria que vai além da compreensão humana. E ao olhar para trás, você verá que cada dificuldade, cada vitória e cada pequeno sinal foi cuidadosamente disposto por Ele para te moldar e te preparar para o que está por vir. A jornada de fé é assim, um contínuo aprender, um constante crescer, onde cada experiência se torna um degrau para um patamar mais elevado de entendimento e conexão com o divino. Permita-se sentir essa evolução. Permita-se ser tocado pela imensidão desse amor que não falha, que se faz presente mesmo em momentos de silêncio e solidão. E enquanto você continua essa caminhada, saiba que cada sinal que cruza o seu caminho é a prova incontestável de que, mesmo quando você duvida, Deus nunca deixa de te cuidar. E conforme você se aprofunda nessa caminhada de descobertas, algo se revela. Cada desafio, cada pequeno tropeço é parte de um mosaico cuidadosamente orquestrado. Há momentos em que a alma se sente pesada, como se um véu de tristeza e dúvida se instalasse sem aviso. Mas é justamente nesses instantes que Deus, com sua sabedoria infinita, insiste para que você se vire e enxergue além das sombras. Ele te convida a retirar as barreiras do coração e a ver não a dor, mas as lições ocultas nela. Imagine por um momento que cada experiência dolorosa é como uma pincelada na tela da sua vida. Embora à primeira vista pareça que as cores sejam escuras e frias com o tempo, elas se misturam e formam uma obra de arte única, repleta de significado e beleza. Cada lágrima, cada suspiro, cada silêncio prolongado guarda a semente de uma transformação interior, um convite para que você se reconfigure, se renove e descubra forças que jamais imaginou possuir. Essa é a arte de Deus. Transformar o sofrimento em crescimento, a dor em aprendizado, a incerteza em fé inabalável. Permita-se agora mergulhar nos detalhes dessa transformação. Sinta como se cada momento de vulnerabilidade se tornasse um portal para a compreensão de que você é infinitamente amado. Lembre-se das vezes em que uma palavra de incentivo, um olhar que compreende ou aquele momento em que o tempo parece parar, oferecendo uma pausa para a reflexão. Esses momentos são como cristais que se revelam somente para aqueles que se dispõem a ver além do evidente, a captar a luz oculta nas trevas do cotidiano. Cada sinal que você enxerga, por menor que pareça, é um lembrete vivo do cuidado divino. Pense na última vez em que algo inesperado ocorreu. Talvez um reencontro com um velho amigo que trazia uma mensagem de esperança ou um conselho espontâneo dado por alguém que, sem saber, tocou seu coração. Essas coincidências não são meros acasos. São momentos de sincronia, onde o mundo conspira para reafirmar que a proteção e a orientação de Deus estão sempre presentes, mesmo quando a tempestade parece encobrir o céu. Enquanto você vai absorvendo cada um desses momentos, permita que a sua mente se abra para a possibilidade de um recomeço. Recomeçar não é esquecer o que passou, mas sim reconhecer que o que ficou para trás foi uma preparação para aquilo que ainda está por vir.
Os sinais se fazem na quebra de velhos hábitos, na libertação de velhas dores, na aceitação de que as mudanças necessárias nem sempre são confortáveis, mas são essenciais para um novo ciclo de vida. Deus deseja ver você florescer, e essa transformação exige coragem para abandonar aquilo que já não serve, para deixar ir o que te aprisiona e para abraçar com o coração aberto as possibilidades que se desdobram diante de você. Em meio a essas reflexões, sinta a pulsação da vida renovada a cada passo. Imagine a brisa suave que toca seu rosto enquanto você caminha por um caminho que, apesar de incerto, está repleto de promessas de um amanhã melhor. Cada respiração se transforma em um ato de fé. Cada batida do seu coração é uma celebração da vida, uma prova de que o divino se faz presente de maneira discreta e imensurável, mesmo nas lutas diárias. Permita-se acreditar que, mesmo nos momentos em que tudo parece perdido, há uma corrente de energia e amor que te sustenta, te guia e te inspira a continuar. Encare os desafios com a convicção de que eles são parte de um roteiro maior, escrito com um cuidado pelo próprio Criador. Quando os obstáculos surgem, veja neles a oportunidade de fortalecer a sua fé e de se reinventar. Não há caminho livre de dificuldades, mas há sempre uma luz que brilha no fim de cada túnel. Essa luz pode estar escondida nas pequenas conquistas, no sorriso de um estranho, na graça de um simples gesto de bondade. Ela é a prova silenciosa de que, mesmo quando os ventos parecem contrários, a direção traçada por Deus é constante e segura. Assim como uma semente precisa encarar a escuridão do solo para germinar, muitas vezes precisamos enfrentar momentos desafiadores para abrir espaço ao nosso verdadeiro florescimento. Essas experiências de quase desistência se convertem na força propulsora que te impulsiona a transformar cada queda em um recomeço. O que parece ser um fim é, na verdade, o começo de algo novo e vibrante. Em cada reviravolta, Deus te convida a redescobrir a tua essência, a se fortalecer na adversidade e a lembrar que, mesmo quando o mundo parece pesado demais, há uma promessa divina de renovação e esperança. Enquanto você prossegue nessa trilha, é importante reconhecer que os sinais de Deus não sempre se apresentam de forma direta. Muitas vezes, eles estão camuflados em detalhes aparentemente insignificantes, mas que, ao se juntarem, revelam um panorama de amor e propósito. Talvez seja na simplicidade de um gesto, na profundidade de um olhar ou até mesmo no silêncio acolhedor de uma oração, que você encontre a confirmação de que não está sozinho. Cada um desses pequenos momentos carrega a essência de uma verdade que ressoa profundamente em sua alma. Você é amado, você é importante, e há um plano grandioso que se desdobra a cada instante da sua existência. Visualize-se por um momento diante de um vasto campo onde cada flor representa uma bênção, um sinal de que a vida te oferece chances infindáveis de recomeçar. Sinta como cada aroma, cada cor e cada som se unem em uma sinfonia de gratidão. Essa paisagem não é fruto de uma criação acidental, mas sim a obra de um artista supremo, que conhece todos os seus anseios e tece com esmero o tecido da sua vida. Em meio a essa beleza, seus olhos podem captar sutilezas que passam despercebidas na correria do dia a dia. Permita que essas sutilezas se transformem em inspirações para que, mesmo diante dos desafios, você encontre motivos para sorrir, para acreditar e para seguir adiante. Sei que nem sempre o caminho é claro. Há momentos em que as dúvidas invadem a mente e o coração se fecha, como se o peso de tantas incertezas fosse insuportável. Mas é justamente nessa hora que a graça divina se faz ainda mais presente, como um farol que resiste à tempestade e guia os navegantes perdidos. Naquele instante, permita-se confiar, mesmo que o entendimento completo ainda não tenha chegado. A confiança é a ponte que liga o presente ao futuro, transformando a incerteza em uma promessa que se cumpre dia após dia. Ao deixar que esses sinais se infiltrarem em sua consciência, sinta a diferença que eles podem fazer em sua vida. Você passa a enxergar que cada momento de fragilidade
pode se transformar em uma lição de força, cada desafio em uma oportunidade para crescer. E ao absorver cada experiência com o coração aberto, você não só permite que a fé se expanda, mas também se torna um canal para que o amor divino alcance outras pessoas que, assim como você, buscam uma luz em meio à escuridão. Continue caminhando, mesmo que o horizonte pareça distante. Permita que cada passo seja uma afirmação de que a presença de Deus é real e palpável, mesmo nas menores coisas que acontecem ao redor. Cada encontro, cada despedida, cada palavra sussurrada pelo vento carrega em si uma mensagem de carinho e de cuidado. É nessa multiplicidade de sinais que você encontrará a certeza de que não há acaso na vida. Tudo está conectado, e cada detalhe foi cuidadosamente planejado para que você se torne a melhor versão de si mesmo. E assim, de forma sutil e constante, Deus vai te levando a um estado de renovação contínua, onde cada novo dia traz consigo um convite para a transformação. Ele te chama para que você libere antigas dores e receba com alegria as bênçãos que estão por vir. Permaneça atento aos pequenos milagres que se revelam na simplicidade do cotidiano e permita que a gratidão seja a resposta para cada desafio enfrentado. Enquanto essa jornada se desenrola, continue cultivando a esperança, a fé e a certeza de que cada sinal, por menor que seja, tem o poder de transformar a sua realidade. Lembre-se, você não está caminhando sozinho. Há uma força maior te sustentando, orientando e inspirando. Cada passo, por mais hesitante que pareça, é uma prova viva do cuidado e do amor incondicional que Deus deposita em sua vida. E enquanto essa trilha se estende diante de você, permita que os sinais se tornem fontes de consolo, motivação e transformação, conduzindo-o para um futuro repleto de novas possibilidades e de uma fé renovada. Enquanto você se conecta cada vez mais com a essência divina, sinta que cada passo, cada suspiro, cada pequeno gesto de fé te aproxima de uma verdade maior. Em meio às voltas e reviravoltas da vida, a mensagem é clara: nada acontece por acaso. Cada encontro, cada despedida, cada lágrima e cada sorriso, todos são elementos do grande projeto que Deus tem traçado para você, para que cresça, floresça e se torne a melhor versão de si mesmo. Nesse entrelaçamento de momentos aparentemente distintos, há uma harmonia oculta que só a fé consegue desvendar. É como se a vida fosse uma orquestra onde cada nota, por mais sutil que seja, tem seu papel na sinfonia do universo. E mesmo quando o tempo parece arrastado e o coração pesado se recusa a acreditar, é justamente nessa música divina que você encontra a inspiração para levantar, para recomeçar e para seguir adiante. Permita-se escutar os sussurros da alma, aqueles que emergem no silêncio da madrugada, quando o mundo se acalma e você finalmente tem a chance de refletir sobre o seu caminho. Permita que esses momentos de paz sejam a base sobre a qual você reconstrói a sua esperança, a cada batida do seu coração, pois é nesse instante de intimidade com o divino que as respostas se revelam, não com a rapidez dos olhos, mas com a profundidade do espírito. Quando os ventos contrários sopram e as tempestades parecem não ter fim, lembre-se, há uma força maior guiando cada um dos seus passos. Deus não se oculta na dor. Ele se revela na superação, na coragem de transformar cada dificuldade em uma oportunidade para aprender e evoluir. Mesmo que o caminho se faça tortuoso, mesmo que o destino ainda pareça incerto, a certeza de que você é amado e protegido ilumina a escuridão, como a luz que rompe a alvorada após a mais longa das noites. Respire fundo e sinta o aconchego desta certeza. Você nunca está só. Em cada esquina, em cada novo dia, a mão divina se faz presente, ajustando a rota, acalmando os temores e revelando que o amor de Deus é inabalável. Ele utiliza os sinais mais discretos, a brisa que acaricia seu rosto, o olhar cúmplice de um estranho, a sincronia perfeita dos acontecimentos, para te mostrar que há um propósito maior em tudo o que você vive. Agora, ao contemplar as trilhas que já percorreu,
Sinta a grandiosidade de cada lição que o tempo te ensinou. Reconheça que o cenário montado por Deus é cuidadosamente desenhado para transformar as pedras do caminho em degraus rumo a um amanhã repleto de novas oportunidades e recomeços. Cada desafio enfrentado, cada barreira transposta, é um lembrete da força que reside dentro de você e do imenso amor que o sustenta. Que essa mensagem seja um farol em meio às incertezas, que te lembre constantemente de que os sinais não vêm apenas para apontar erros ou para revelar desafios, mas para confirmar que uma transformação poderosa está em curso. Deixe que a gratidão invada o seu ser e que a fé se renove a cada novo amanhecer. Permita que cada pequeno milagre que se manifesta na rotina diária seja o combustível para seguir confiante, com a certeza de que Deus está ao seu lado, guiando os seus passos com amor e sabedoria. Assim, ao fechar este momento de reflexão, saiba que essa jornada de fé é contínua e que cada capítulo escrito é uma prova viva do cuidado divino. Olhe para dentro de si e deixe que a serenidade se instale, sabendo que em cada respiração, Deus te chama para um recomeço, para uma nova chance de viver plenamente. Enquanto a luz se renova a cada dia e os sinais se multiplicam ao seu redor, siga adiante com o coração aberto, permitindo que o amor divino te conduza por caminhos que você jamais imaginou. Que essa certeza te fortaleça para transformar com coragem e esperança os desafios em oportunidades e os momentos de dúvida em marcos de superação. Esta é a mensagem final. Viva cada instante com a convicção de que, independentemente das circunstâncias, os sinais são claros. Deus está sempre presente, guiando, protegendo e amando você com uma intensidade que transcende a compreensão humana. Que a fé seja a sua luz e que a cada novo passo você sinta o apoio inabalável de um amor que nunca falha. Que assim seja e que esta jornada continue, repleta de descobertas e transformações, sempre com a certeza de que, mesmo nas horas mais silenciosas, o divino sussurra: eu estou aqui guiando você para onde seu coração precisa chegar. Amém.